terrible Tudors, gorgeous Georgians, slimy Stuarts, more Victorian, woeful wars, ferocious fights, stingy castles, daring knights, horrors that defy description, cutthroat council, bull Egyptian, vicious Vikings, cruel crime, punishment from ancient times, Roman, rotten, rank and ruthless, cavemen, savage, fierce and toothless, groovy Greeks, rainy sages, mean and Muslim Middle Ages, gory stories, we do that, and your host are talking raps. The past is no longer a mystery. Welcome to Horrible History. Finalmente, depois de quase um ano, né? Ou talvez já tenha passado um ano. Enfim, eu consegui! Sentei e escrevi esse roteiro que levou mais de um dia, mas eu consegui. A verdadeira história de Caio Júlio César. Parte final. Sem entrar muito na vida da Cleópatra VII, pois farei um vídeo só dela. E este sim é um só. Bem... Para quem é novo no canal, este é o quadro do Verdadeira História. É um quadro focado para contar as histórias, os contos e lendas de origem dos servos fora do nosso verso. Ah, e para os que não sabem, o nome do Nasu se escreve com um S só, mas porque em japonês um S tem que ter o som de S, então o nome dele é Nasu, como se fosse duplo. Muita gente confunde falar Nazu, assim com Z. O MC 3D faz isso, e está errado. E eu vivo pegando o pé dele por conta disso. Mas enfim. Voltando, antes de começarmos, se são novos no canal, gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, dar like e ativar o sininho para saber das novidades do canal. Eu já fiz a parte 1 e 2 sobre o César, e ainda falei que era o primeiro vídeo de mais de uma parte deste quadro, mas me enganei, pois tinha outro e eu tenho uma lista um tanto quanto longa para fazer. O MC resolveu pular na minha frente e estudar um pouco mais a fundo a história do Japão, para me ajudar com o período Heian. Mas eu pedi para ele para que me deixasse ao menos ficar com as escritoras. Então, assim que possível, as trarei aqui. E eu estou tentando ver com eles de finalmente trazer a parte final sobre a verdadeira história do rei Arthur. Fizemos a parte 1, que focou no Arthur medieval no início do canal, que é o mais famoso. Mas o que queremos trazer agora é o Arthur celta, ou seja, o pré-medieval, na parte 2, que estamos devendo há uns 4 anos. E ele disse que traria no ano retrasado, mas esqueceu. Se não sou eu para lembrar disso, enfim. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Assim, sabemos quando assistem sem dar like, então por favor, deem like para continuar ajudando o canal a crescer. Quando vimos pela última vez, César conseguiu derrotar Vercingetorix, ou como falam em francês, Vercingetorix, e garantir a fama e fortuna e glória para ele e seus soldados nas campanhas da Gália. Ele até tentou seguir para a Bretanha, mas na época que era conhecida como Albion pelos locais e Britânia pelos romanos, mas não conseguiu se estabilizar devido às várias revoltas no continente. Contudo, César teve problemas assim que suas conquistas foram concluídas na Gália, e ele tinha muitos inimigos políticos que tentaram se livrar dele e evitar que ele conseguisse postos mais altos na política romana. Crasso, um de seus aliados políticos e parte do triunvirato junto a César e Pompeu, morreu em 53 a.C., assassinado pelos partos, pois este esteve tentando conquistar os territórios do Império Parta, para poder ter um sucesso similar aos seus companheiros do triunvirato. O que foi uma péssima ideia. A guerra era desnecessária. Quanto a Pompeu, o laço entre ele e César foi desfeito quando a esposa de Pompeu, filha de César, Júlia, morreu durante o parto. No ano seguinte, Pompeu se casou novamente com uma moça jovem o bastante para ser considerada filha dele. Ela era filha de um dos políticos que eram críticos contra César, a jovem Cornélia, filha desse cara. Os planos de César eram conseguir o segundo mandato de cônsul e assumir o cargo no mesmo dia que entrasse em Roma para celebrar seu triunfo, imitando Pompeu. Para isso, ele concorreu à eleição de forma ausente. Pompeu ficou com atitudes ambíguas por muito tempo, e as atitudes e pronunciamentos de César não ajudaram.
Com o final das Guerras Gálicas, houve muita comoção em Roma e o atrito crescente entre Pompeu e César, somadas às discussões intermináveis dentro do Senado, entre os aliados de ambos e os que eram neutros ou contra um deles, causou uma guerra civil entre eles, mesmo tentando conciliação entre os aliados de ambos diversas vezes. E para concluir os problemas de César, ele estava sendo processado por Catão também. Processo esse que poderia acabar com sua carreira política de uma vez por todas. Os aliados de César tentaram tudo para proteger sua posição em Roma contra seus rivais partidários. O atrito era movido por puro orgulho ou apenas uma profunda inimizade pessoal, segundo o historiador Adrian Goldsworth. A partir deste ponto, não irei mais me aprofundar no livro Em Nome de Roma, do historiador Adrian, pois ele foca mais nas disputas políticas entre Pompeu do ponto de vista militar. Resumindo, ele se mantém o focado em história militar. E depois, para falar de César, se eu ficar só focada no livro dele, teria que fazer uma parte 4 só para falar do resto da vida do general romano. Então, a partir de agora, irei falar de outros pontos de vista. De qualquer forma, segundo o artigo Pompeu, o grande guerreiro de Roma, da página Aventuras na História, o Senado considera César um tirano, ditador em potencial e ficou ao lado de Pompeu, que era mais moderado, ignorando qualquer movimentação de Marco Antônio e outros partidários de César a favor de seu general favorito. Com isso, Pompeu e César começaram uma guerra civil, se estendendo por diversos territórios dominados pela República Romana, pois este esteve fugindo de César, visto que ele já tinha 59 anos de idade e tinha recebido o posto máximo da República Romana pelo Senado, e tendo seu fim no Egito. Mas antes de chegar a falar sobre a ida de César atrás de Pompeu, preciso mencionar que, quando ele chegou em Roma, a cidade estava deserta, pois estavam com medo dos motivos de César na cidade. Se era um herói de guerra ou um criminoso do Estado. César teve que ficar um tempo na cidade para preparar barcos e assim continuar sua perseguição a Pompeu. E para isso, ele aproveitou para tranquilizar o povo e começar a reorganizar a cidade, o Senado, e colocando Marco Antônio como seu substituto, enquanto ele ia atrás de Pompeu na Grécia, onde ocorreram algumas batalhas da Guerra Civil comentadas há pouco. Já no Egito, que era governado por um garoto de 10 anos de idade, faraó Ptolomeu XIII, marido de Cleópatra VII, ele tinha um conselho que armou contra Pompeu, e por temerem César, eles mataram Pompeu a facadas e cortaram sua cabeça, que foi entregue a César. O general romano ficou desgostoso com o fato. Ele queria derrotar Pompeu de forma limpa, ele mesmo, não assassiná-lo brutalmente. Descontente, ele mandou matar os assassinos de Pompeu e recebeu honrarias de ser o novo ditador de Roma. Nesse meio tempo, ele conheceu e teve um caso amoroso com Cleópatra, além de tentar mediar a disputa entre ela e o esposo barra irmão. Sim, ela era casada com o próprio irmão. Incesto era a coisa mais comum entre as casas dinásticas reais, imperiais e até das nobrezas, até o mais próximo dos tempos atuais, sejam parentes distantes ou próximos. Superem isso. Não entrarei em detalhes aqui na parte da história do César com a Cleo, pois ainda farei um vídeo só dela. E aí, irei me aprofundar mais no caso deles, em vários detalhes sobre ela. Parando para pensar, eu deveria ter feito ou em 5 partes a vida dele, e uma delas depois que ele voltou para Roma. Não, isso ia ficar bagunçado, vamos deixar como está. De qualquer forma, ele teve caso com ela, mas algumas fontes garantem que, apesar disso, ele se manteve imparcial na disputa pelo trono entre o casal de irmãos. Fontes divergem, lembre-se disso. A rainha não era bem-vinda ao palácio e, com isso, ela teve que entrar escondida em um tapete. Por fim, César garante a ela o trono e ela se casa com o seu outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. E, por fim, chegamos à ditadura populista de César,
ou como ela foi reconhecida. Infelizmente, seu governo só durou 4 anos. Em 49 a.C., ele foi nomeado ditador perpétuo de Roma. O termo populista foi porque ele foi um ditador que governou pelo povo, sendo conciliatório com a população geral, a plebe principalmente. O que gerou insatisfação na facção mais aristocrática romana. No festival de Lupercalia, Marco Antônio tentou, de brincadeira, coroar César como um rei grego. César tirou o adereço rapidamente, mas o ato ainda assim foi mal visto pelos opositores do general, que já estavam insatisfeitos com as diversas atitudes, tanto de Marco Antônio quanto dele, que esteve no comando da cidade enquanto César, ao praticamente criar uma dinastia com ele, Cleópatra, no Egito. Além das leis que César criou e aprovou. Ele promoveu uma série de mudanças e reformas que mudaram os rumos da cidade por um tempo. Ele colocou os antigos familiares em cargos políticos importantes. Também queria começar uma campanha contra o Império Parta, que havia derrotado seu outro colega do Triunvirato, e diversas vezes antes já tinha resistido à tentativa de ocupação romana. Ele também recebeu do Senado o título de ditador vitalício, que significa que ele poderia governar Roma como ditador pelo resto da vida. Insatisfeitos, um grupo conspirou contra ele, em segredo, até que em 44 a.C. César foi assassinado a facadas na entrada do Senado romano. E foi aí que o termo brutalizado dizem ter sido inventado. Quanto à famosa frase "até tu, Brutus, meu filho", segundo a revista Aventuras da História e diversas fontes, isso é coisa de Shakespeare dramatizando mais a morte do ditador. Sua morte causou grandes turbulências, mas seus partidários conseguiram se reorganizar por um tempo e formaram o segundo triunvirato, com o sobrinho neto de César sendo um deles, e Marco Antônio sendo outro. O sobrinho de César, Caio Otávio, que mudou o nome para Caio Júlio César Otaviano e mais tarde se tornou o primeiro imperador de Roma, com o nome de Otávio Augustus, para dar um aspecto divino. Ele acrescentou o nome de seu tio-avô, que era uma de suas heranças, como um dos títulos de imperador, passando assim a todo imperador ser chamado de César. Por isso que quando você vai pesquisar o historiador Suetônio, o livro dele é chamado A Vida dos 12 Césares. Terminei este vídeo. Demorou, hein? Espero conseguir conciliar bem os próximos com o do Casal Review. Espero que tenham gostado. Agora eu tenho que ir tomar um chá que finalmente consegui terminar esse vídeo. Eu vou deixar as fontes na descrição do vídeo. As fontes que eu usei para esse vídeo. Espero conseguir lembrar de colocar a música de fundo, pois eu esqueci no segundo. Até mais e tchau! Tall tales, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glam or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed Horrible History.